Fala aí pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Fernando, estou aqui diretamente de Suzhou, na China, e hoje eu vou mostrar aqui para vocês essa cidade que fica a 2 horas de Shanghai, mais ou menos no interior da China, né? Não tem muitos turistas de outros países por aqui, quase ninguém fala inglês, mas estamos aí, vou mostrar aqui para vocês. E enquanto eu converso, falando um pouco como é que está sendo aqui a minha primeira semana, para quem não me conhece, meu nome é Fernando, eu tenho 21 anos e eu abri uma empresa em Hong Kong, beleza? Realmente é uma coisa que não se vê por aí, é uma coisa um pouco incomum, né? Você, uma pessoa tão jovem assim, já abrir uma empresa, ou então vir para a China do jeito que eu vim. Mas aqui eu sou o cara que desde os 18 anos eu já morei fora, morei nos Estados Unidos, vou mostrar aqui minha cara para vocês. Morei nos Estados Unidos, morei na Itália, morei na Coreia do Sul. Esse ano eu estava morando na Austrália. Aí eu morei na Austrália por volta de 8 meses e decidi sair e vim para a China. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou indo para um jardim que chama Humbles Administrator, se eu não me engano. É um dos jardins principais aqui de Suzhou. E, enfim, abri uma empresa, estou aqui fazendo negócios na China com a minha empresa já. Essa é a minha primeira semana aqui. Muita coisa louca, muita coisa diferente. Algumas dificuldades em relação ao idioma, obviamente, mas eu sou um cara muito tranquilo. Eu não tenho tempo ruim não, eu gosto de estar dessa forma assim, sabe? Fora na minha zona de conforto. Então, para mim, na verdade, é uma coisa interessante essa diferença cultural, essa diferença de idioma, e na verdade eu gosto. Aí, no caso, vou contar aqui para vocês. Essa primeira semana que eu cheguei aqui, o VPN não funciona, então não conseguia ter acesso ao Instagram, não conseguia ter acesso ao YouTube, enfim. Foi um pouco complicado essa questão aí, mas já consegui resolver e consegui aqui voltar com os vídeos no YouTube. Eu tô sempre postando no Instagram algumas fotos da minha viagem, também o próprio Instagram do canal que chama @NandoVoyager, e o meu Instagram pessoal, onde eu posto as fotos, que chama Fernando Agapoli. Vai estar aí na descrição quem quiser seguir um pouco mais de perto. Mas enfim, essa primeira semana aqui foi um pouco complicada em relação ao VPN. Consegui resolver. Eu cheguei em Xangai, na verdade a gente fala Shanghai em inglês, né? Mas enfim, Xangai, Shanghai é tudo a mesma cidade, que é uma cidade muito grande, completamente diferente daqui onde eu tô agora. Aqui é uma cidade mais pequena, né? Uma cidade mais interior, apesar de ser também uma cidade grande, com muita população. E quando eu consegui resolver esse VPN, aí eu facilitei, né? Consegui falar com a minha família, tudo. E já comecei os negócios aqui com a minha empresa. A minha empresa basicamente nada mais é do que uma conexão com alguns hospitais e distribuidoras do Brasil nessa área da saúde. E estou aqui conectando com fornecedores na China. Não vou entrar em mais detalhes, porém quem quiser ver mais detalhes tem um @ da minha empresa no Instagram, que estará também na descrição para quem quiser acompanhar um pouco mais de perto. E você vê que é um pouco caótico nessa rua. Puta, bem pra caramba aqui, hein, meu. Um monte de fruta aqui, baratinho, R$1,68. R$1,68 não é nem 10 centes de dólar, muito barato. Mas enfim, dá aqui uma andada e continuar contando para vocês como é que foi a semana. Aí eu cheguei em Shanghai, fiquei 5 dias em Shanghai. É uma cidade muito grande e aproveitei pra caramba, cara. Fui no The Bund, tem as avenidas grandes, né? Muitas luzes. Lá é uma cidade assim, pô, muito, muito boa. Moraria lá fácil. Mas aqui agora eu não vou morar numa cidade fixa, eu vou ficar viajando pela China, né? Eu vou ficar justamente aí viajando, visitando fornecedores em diversas partes da China.
Então, senão eu ficaria em Shanghai um período um pouco mais longo, mas aí eu fiquei só 5 dias. Aproveitei lá, fui no rooftop, conheci uma coreana, aí conheci uma chinesa aqui e ali. É mais fácil, na verdade, eu acho que outros países para conseguir achar pessoas assim interessantes em relação a ser menina bonita, né, tudo mais. Pelo menos pra mim, no meu caso é isso. Não vou citar no caso de todo mundo, né. Mas não rolou nada, só na conversa e tal. Conversinha, vou até mostrar umas fotos por aí também. Tem mais fotos no Instagram. E além de tudo, eu conheci uns brasileiros lá, a gente viajou junto. Então, apesar de estar sozinho na China, você nunca fica realmente sozinho, né? Você sempre conhece alguma pessoa, viaja junto, faz umas amizades. Então acaba que não fica sozinho completamente. Mas agora que eu tô aqui no interior, aí realmente eu fico sozinho, porque não tem muita pessoa, não tem estrangeiro. Então quase ninguém fala inglês. É um pouco difícil de fazer amizade ou então conhecer alguém para viajar junto. E quem não fala nem o mínimo de inglês, eles não têm interesse em conversar com você, não tem interesse em fazer amizade, né? Porque eles são muito envergonhados também. Então acaba que fica um pouco mais solitário quando você está nessas cidades menores. Agora a cidade grande, Beijing, Shanghai, é mais simples de fazer amizade e encontrar pessoas que falam inglês. Em relação ao trabalho, vou mostrar aqui minha cara agora. Em relação ao trabalho, quando eu vou visitar os fornecedores, aí eles falam inglês. Porque como eu estou numa área que é uma área que as empresas já têm há muito tempo, né? São empresas assim, que já estão desde 1900 e bolinha no mercado internacional. Então eles têm pessoas dedicadas que falam inglês para esse mercado internacional. Porém, alguns não falam tão bem inglês, aí a gente usa tradutor, mas dá para comunicar, entendeu? Dá para fazer as coisas, não tem muito problema. O problema mesmo é aqui, na rua. Como é que você vai achar alguém que fala inglês aqui? Não acha, né? É que nem você andar numa rua do interior de São Paulo, que até pode ser próximo ao São Paulo, né? Sei lá, Campinas, a cidade onde eu nasci. É uma cidade grande, próxima a São Paulo. Porém, não vai os turistas estrangeiros para Campinas. O povo geralmente para ali em São Paulo. É a mesma coisa aqui. Os turistas que vêm para a China param em Shanghai, mas acabam não vindo para Suzhou, apesar de Suzhou ser uma cidade grande, próxima, cerca de 1 hora de trem-bala. Mas é isso, estamos aí, né? Eu, na verdade, vim para cá porque tinha 2 fornecedores. Fiz negócio, fechei algumas parcerias já. Fechei parceria com uma empresa em Shanghai, 2 empresas em Suzhou. E eu acho que nessa próxima semana eu tô indo para Nanjing e também tô indo para Wuhu, que é próximo a Nanjing. Tem 2 empresas que eu quero visitar ali próximo. Depois eu vou partir para Huzhou e depois eu vou para uma convenção que chama Guangzhou Convention Fair, que é pro final do mês, que é na área médica, né? É no final do mês, então eu tô indo para Guangzhou nessa convenção, nesse congresso. E basicamente é isso. O VPN agora está funcionando, mas não é qualquer VPN que funciona. Você tem que ver certinho com quem é chinês para você pegar as informações. Eu não vou passar informação alguma por aqui, porque eu não posso, né? Todo mundo sabe o tipo de governo que estamos. Eu estou, né? E não quero problemas, porque eu vou ficar na China por um bom tempo. Não pode haver problemas. E aqui é um país muito bom, muito seguro. Até algumas pessoas dizem que é como se fosse o capitalismo, né? Realmente em relação econômica, o sistema econômico é basicamente capitalismo aqui. Tem um limite, né, que você pode chegar, você nunca pode ser acima do governo. O governo está sempre acima de tudo.
Porém, não é o mesmo tipo de sistema econômico da União Soviética, um bom tempo atrás, né? É por isso que a China se desenvolveu tanto nessas últimas décadas, porque apesar de ter controle governamental tudo, eles abriram o comércio internacional, deram autonomia para as empresas, porém alguns setores, algumas empresas ainda são dependentes das decisões do governo, entendeu? Então ainda tem esse autoritarismo, porém ainda tem a liberdade do capitalismo. É um sistema econômico muito diferenciado e eu tô aqui justamente para aproveitar daquilo que é bom, daquela oportunidade que eu posso ter em relação à minha empresa, né? Na verdade, minha empresa não fica na China, só para quem não conhece muito bem geografia, Hong Kong é um país independente do sul da China. Então eu não tenho empresa na China, porém é em Hong Kong. A minha empresa é offshore, eu não pago taxas, eu não vou ensinar as pessoas como fazem, se as pessoas quiserem me pagar, eu posso passar o meu conhecimento, mas esse é um conhecimento muito valioso que eu não vou passar gratuitamente. Porém, entendam que eu sempre tive muito conhecimento em relação a isso. E na verdade eu estava até me sentindo que eu estava como se fosse desperdiçando a minha inteligência, de certa forma, quando eu estava nas minas na Austrália, né? Ou então quando eu estava trabalhando em restaurantes nos Estados Unidos. Apesar de ter um salário muito bom, eu sentia que eu estava desperdiçando a minha inteligência, porque eu sempre quis construir algo muito grande. Eu queria estudar comércio exterior, porém percebi que mesmo passando na Unicamp não seria suficiente para chegar no nível que eu queria chegar. Eu acredito que nenhuma faculdade no Brasil dá o potencial que eu quero chegar. Aí depois eu cogitei fazer na Bocconi Economia, que é na Itália, depois que eu peguei a cidadania italiana. Mas aí eu decidi, não vou fazer na Bocconi, que é uma das melhores universidades da Itália. Não vou fazer. E vou continuar nessa vida, né, pelo mundo. Aí eu fui para a Austrália, fiz um bom dinheiro, poderia estar ali na zona de conforto, falando inglês, com um trabalho estável, que paga muito bem, que são as minas, né? Mas eu não estava feliz, porque eu acho que tem que haver sentido naquilo que a gente está fazendo, e eu não vi sentido. Fora que também eu estava acabando com a minha saúde e tudo, então não era algo positivo para mim e para o meu futuro. E como eu quero criar uma família, também os efeitos negativos do chumbo seria uma coisa muito destrutiva para o meu corpo, né? Não queria ter isso por um longo período. Então, na verdade, eu não vim de pais ricos, né? Muitas pessoas acham, porque se eu falar, eu abri uma empresa em Hong Kong com 21 anos, as pessoas já acham que eu sou herdeiro, alguma coisa do tipo. Mas não, na verdade é muito trabalho duro. Consegui juntar uma grana. Tô com uma ideia boa, tô com parceiros. Então vim pra China botar pra frente esse projeto. E espero que dê certo. Já está dando certo algumas coisas. Claro que no começo é a parte mais difícil, mas eu acho que tudo é muito difícil no começo. Seja também o período que eu passei na Austrália, os primeiros meses demorou até um pouco para engrenar. É sempre assim, mas depois quando engrena, aí é só sucesso. Então vocês veem aí que aqui não é uma área turística onde eu estou, mas olha o carro que acabou de passar. Interessante, né? É uma área que é próximo ao jardim que eu estou indo, mas não é turística. E na verdade eu nem sei se eu vou fazer vídeos turísticos, mostrando pontos turísticos nesse canal. Acho que eu vou só detalhar um pouco como é que está a minha vida por aqui, contar um pouco as ideias da empresa e trazer essa jornada, né? É mais uma jornada aí pro canal. E tenho certeza que tem muito conteúdo para eu gravar por aqui. É uma infinidade de conteúdo que nem tenho tempo para gravar tudo que eu penso em gravar. Mas estamos de pouco em pouco, né?
Vamos gravar e vamos ver se esse canal do YouTube vai crescer. E se você tá assistindo aí, pô, se inscreve no canal, dá aquela força. Que a ideia é chegar até 5.000 inscritos no final do ano. Comecei esse ano o canal lá na Austrália. E agora tem mais conteúdo aí diferente pela Ásia. A ideia é essa. Vou ficar viajando aqui pela China. Vou gravar uns vídeos nas cidades que eu for passando. Vou contar a jornada dessa minha empresa em Hong Kong. Não vou dar detalhes, não vou ensinar vocês a fazerem aquilo que eu tô fazendo. Não quero concorrentes, tô brincando. Mas se uma pessoa quiser me pagar, eu ensino, beleza? Eu não faço curso também, mas eu posso ensinar, pegar uma pessoa e ensinar por um valor. Mas enfim, a minha empresa, eu não pago imposto, está registrada em Hong Kong, mas eu não posso morar em Hong Kong, não vou dizer o porquê. Mas se você quiser, você pode procurar por si próprio. Ou se você não quer procurar por si próprio, conversa comigo, me chama no Instagram. Ou me manda um e-mail. Meus contatos estarão aí na descrição. Um abraço. Vamos aí, vou gravar mais vídeos aqui por Suzhou. E esse vídeo foi só para contar aqui um pouco essa primeira semana, a relação do VPN, a relação da empresa e em relação ao quê? Não sei. Ao governo. Eu não vou falar muito sobre o governo porque eu não posso, né? Mas vocês entenderam aquilo que eu falei. E enfim, é isso. Um abraço, tamo junto. É só o começo.